mais uma reunião do Centro Espírita Bezerra de Menezes, dando a todos as boas-vindas, enchendo os nossos corações de esperança, de tranquilidade, de fé, e que possamos cada dia mais nos unir para que possamos servir ao Cristo de acordo com a doutrina dos Espíritos. Hoje vamos iniciar lendo o capítulo 1 do livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O capítulo chama-se O Tempo. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, o faz. São palavras de Paulo, que se encontram em Romanos, capítulo 14, versículo 6. E Emmanuel, então, vai interpretar para nós esse versículo. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, interrogá-los quanto ao motivo de semelhante presunção. Constituindo a criação universal patrimônio comum, é razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na Terra em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem conte com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde, sem trabalho. Não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muitos raros são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras dos que procuram aniquilá-lo de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas exterminando possibilidades sagradas. No entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação é muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas nas esteiras das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Vamos, então, fazer a nossa prece. Amigo e mestre Jesus, nesse momento íntimo, Senhor, com teu coração, elevamos o nosso pensamento, sentindo-nos juntinhos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, naquela ambiência onde os benfeitores espirituais nos abraçam, nos fortalecem e nos oferecem o trabalho de renovação interior, à luz da doutrina dos Espíritos. Jesus, que esta manhã de luz se faça em sol, beneficiando cada um de nós, Senhor, em particular a humanidade. Que a tua misericórdia recaia sobre o nosso país, sobre o Brasil, nos auxiliando a enfrentar e minimizar as dores
que se fazem ora presentes, que possamos, sem nos desequilibrar, lembrarmos, Senhor, do teu coração na orientação da oração. Assim que este momento seja um momento de vibração para toda a humanidade, em especial para o nosso país, para os irmãos que ora estão passando pelas dores da pandemia e dos processos de renovação geológica. Assim, Senhor Jesus, abençoa o nosso Açaraí, nosso querido amigo e irmão de todo sempre, que ele sempre nos traga as suas palavras para que cada dia mais possamos nos melhorar e nos preparar para servir a Ti, Senhor Jesus. Graças a Deus, e que possamos, com alegria e interesse, iniciarmos a reunião desta manhã. Então, hoje nós temos o nosso querido Açaruí juntinho conosco e vamos, então, conversar e estudarmos sobre a Escola de Jesus. Açaruí, a palavra é sua. Meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Nós vamos falar hoje sobre esse tema, a Escola de Jesus. Ele é um tema já recorrente. No ano passado, nós falamos sobre a pedagogia de Jesus. Então, eu fiz algumas modificações. Algumas pessoas conversaram comigo, dizendo que seria bom apresentar de novo, que esse tema poderia ser melhor, mais expandido, etc. Então, eu fiz uma reformatação nele. Algumas coisas poderão até ser familiares para vocês, mas nunca é demais nós reafirmarmos, né, a importância da Escola de Jesus. Não é à toa que Emmanuel nos diz que somos aprendizes. E se somos aprendizes, é porque estamos aprendendo. E se estamos aprendendo, é porque estamos numa escola. E exatamente o nosso planeta é chamado planeta orbe, né, de expiações e provas. Por quê? Porque aqui nós temos a oportunidade de enfrentar, né, as nossas dívidas com a lei de causa e efeito. Então, se nós temos dívidas, nós precisamos, então, expiar por elas. Então, é um processo que eu chamaria de um inquérito divino. Então, esse inquérito divino vai apurar, né, aonde estão as nossas falhas, os nossos deslizes, e começa, então, depois desse processo do inquérito, né, então começamos nós a tomar conhecimento do que fizemos, do que deixamos de fazer, porque vejam bem uma coisa, muitas vezes os nossos acertos com a lei de causa e efeito, eles não estão unicamente sobre o que nós fizemos, mas também sobre o que nós deixamos de fazer. Se nós somos, por exemplo, indiferentes ao sofrimento do nosso próximo, como muito bem o nosso Mestre Jesus demonstrou na parábola do bom samaritano, né? Passou um sacerdote, viu lá o homem caído no caminho, na estrada, e deu a volta, passou, não quis nem saber, e era um sacerdote. Em seguida veio um levita. O levita, ele era, na estrutura organizacional hebraica, os levitas, né, eles eram os responsáveis pela aplicação e pela defesa, pela proteção da lei de Moisés. Então, eram homens que deviam estar, evidentemente, habituados a praticar a lei de Moisés, que era uma lei bonita. E, no entanto, ele passou direto também, não quis olhar nem para o homem que estava caído lá. No fim, veio o samaritano, os samaritanos, eles eram
segmento da sociedade judaica que eles eram odiados pelos hebreus por uma série de alterações doutrinárias que eles tinham com relação à religião. E foi ele que foi cuidar daquele homem. Foi ele que foi ajudar, ele que foi proteger e etc. Então, esses dois primeiros que passaram, eles não fizeram nada com o homem. Então, eles cometeram um erro pelo qual eles teriam um dia que responder, que foi o da omissão. Então, muitas vezes, nós podemos até pensar, mas eu não fiz nada, por que eu estou passando por isso? E exatamente por isso, está passando por isso porque não fez nada. Então, a escola de Jesus, ela vem ao encontro de uma série de explicações e de necessidades e mostrando a correlação que existe, porque tudo no universo, meus amigos, é sintonia. Tudo no universo é sincronização. Né? Teve um teólogo, poeta, um pesquisador inglês do tempo da Rainha Vitória, John Williams. Ele disse uma frase muito interessante. Ele disse o seguinte: a organização do universo tem uma sincronia tal que não se pode tocar numa flor sem ofender uma estrela. Ele quis dizer com isso, ele quis mostrar com isso que nós vivemos em termos de universo, nós vivemos numa sincronia. Se assim não fosse, planetas, estrelas, meteoros, sistemas e o que fosse estariam permanentemente se chocando. E, no entanto, quando nós olhamos para o céu e vemos aquela imensidão de astros só no nosso campo visual daqui, então nós percebemos que estão todos em harmonia, estão todos em equilíbrio. E é exatamente essa harmonia, esse equilíbrio, que permite que nós estejamos em sincronia com o que Jesus falou, porque ele falou daquele jeito, nós vamos ver isso hoje, e com o que hoje em dia, modernamente, nós entendemos como técnicas de ensino, como técnicas de movimentação do conhecimento, passando de um para o outro. Então, Jesus, né, como mestre da humanidade, ele nos trouxe os princípios eternos da educação com amor. É muito importante que nós, quando falamos de educação, quando falamos das técnicas de Jesus e das técnicas modernas, nós não podemos esquecer que tudo que o mestre nos passou com amor. Então, a educação com amor tem essa característica. Né? Então, vamos ver aqui os recursos utilizados por Jesus e vamos ver, modernamente, né, com as técnicas desenvolvidas pelos pesquisadores do ensino, da pedagogia, didática e etc., nós vamos fazer um paralelo entre esses conceitos antigos e atuais. Por exemplo, na escola de Jesus, deve-se alicerçar no valor da pessoa humana. Isso é uma consideração de hoje. Né? Se nós queremos ensinar, se nós queremos participar de um processo educacional, nós não podemos deixar de alicerçar esses valores, esses conceitos no valor da pessoa humana. A pessoa humana é o fulcro, é o centro de todo o processo. E, no entanto, Jesus, lá atrás, ele disse: vós sois a luz do mundo. Quando ele dizia para aquele povo, isso foi durante o Sermão da Montanha que ele disse isso. Isso está no Mateus 5,14. Aliás, o livro 5 de Mateus, ele é todo praticamente sobre o Sermão da Montanha. Então ele diz lá: vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai. Porque aí ele completa: não penseis que vim revogar a lei. Não vim revogar, vim cumprir. Isso porque Jesus, já no tempo dele, 2000 anos depois de Moisés, a lei, a estrutura teológica da religiosidade hebraica estava abalada. Já havia egoísmo, já havia interesses, já havia ciúme, já havia uma briga entre os sacerdotes, o povo. Então, ele estava dizendo que ele não tinha vindo revogar nada, mas ele estava vindo para cumprir uma lei que não estava sendo cumprida. Então, esse foi o princípio da vinda de Jesus e a explicação que ele deu, se alicerçando no valor da pessoa humana. Outra coisa que a pedagogia moderna nos ensina é que toda aprendizagem se dá no tempo e ela é cumulativa. Olha lá o que Jesus disse em Marcos, capítulo 4, versículo 28. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Então, a aprendizagem se dá no tempo, ou seja, o tempo é primeiro a erva, depois a espiga. A natureza está mostrando isso, né? E o grão cheio na espiga. E ela é cumulativa. Por que ela é cumulativa? Porque da erva para a espiga, ela acumula o que a erva já fez. O grão acumula o que a espiga fez. Então, na explicação de Jesus, também está a explicação da pedagogia. Ele já aplicava esse princípio da pedagogia, mostrando a sequência da aprendizagem e que a aprendizagem é cumulativa. Aquilo que nós aprendemos, nós não perdemos mais. É por esse motivo que quando nós damos, por exemplo, a reencarnação, nós sabemos perfeitamente que nós não retroagimos. Nós podemos até ficar parados muito tempo no mesmo lugar, para depois ir para frente. Mas para trás não há essa possibilidade, porque seria perder o que já se aprendeu. Modernamente, tem uma máxima que diz: o processo, ensino, aprendizagem tem como fonte o indivíduo e a sua situação histórico-cultural. Muito bem. A aprendizagem tem como fonte o indivíduo. É como ele diz lá, valor da pessoa também. Então, nós, seres humanos, o indivíduo é o centro da aprendizagem. Agora, essa aprendizagem, ela vai funcionar num ambiente histórico-cultural. Então, por exemplo, hoje em dia seria muito difícil que se fizesse o ensino através de parábolas. Mas dentro de um ambiente histórico-cultural, como voltando para o tempo em que era a Palestina, no tempo de Jesus, ele tinha que ensinar através de parábolas. Então, o ensino, ele também não só avalia o indivíduo, como também a situação histórico-cultural dele. Por isso que ele diz: aqui assemelhamos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? Quer dizer, o reino de Deus na época de Jesus foi explicado através de parábolas. O reino de Deus, hoje em dia, nos é explicado através do exemplo, através da perspectiva do amor. A aprendizagem ela deve se basear na descoberta pessoal, concreta, a partir da reflexão em profundidade. Aí vem lá Jesus, em Lucas 10, dizendo assim: quem foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? É aquilo que eu estava falando, isso aqui é da parábola do bom samaritano. Então, diz hoje em dia, a aprendizagem deve se basear na descoberta pessoal. Ou seja, o aprendizado, em qualquer época da história da humanidade, ele só vai ocorrer se nós quisermos aprender. O aprendizado é, acima de tudo, uma floração nossa. E tem que ser concreta, porque tem que ser objetiva, tem que ser uma coisa consciente. E é a partir da reflexão em profundidade.
o aprendizado, ele é a consequência da reflexão. Se nós não refletirmos, nós não aprendemos, porque senão fica tudo na superfície. É exatamente a profundidade da reflexão que nos leva ao aprendizado. Então, quando foi feita a pergunta, né, quem foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Ele fez com que a pessoa para quem ele estava fazendo a pergunta, que era um doutor da lei lá, quando ele fez essa pergunta, ele obrigou aquele doutor da lei, que tinha conhecimento religioso, teológico, a fazer uma descoberta pessoal. E obrigou ele a refletir sobre quem teria sido o próximo do homem que estava ferido, caído lá na estrada. Hoje em dia, a aprendizagem se evidencia na vivência, na demonstração, no comportamento que denota a transformação interior. Porque então nós aprendemos na vivência. Eu estava, um pouco antes de começar aqui, nós estávamos brincando, falando já de um aprendizado de 950 anos, né? Então, ela se vive na vivência. Nós só aprendemos na medida em que nós vamos passando por experiências que nos obrigam a refletir sobre um caminho melhor a seguir. Na demonstração de um comportamento que mostra a transformação interior. Quando alguém normalmente pergunta, mas quem somos nós? Eu digo sempre assim, nós somos seres em transformação. Nós somos transformadores. Nós transformamos e nos transformamos. Então, é esse comportamento que denota a demonstração interior que evidencia uma aprendizagem. Agora, Jesus não podia usar essas palavras na época dele, porque iria ser complicado. Então, ele disse assim, em Lucas, capítulo 6, nós vamos encontrar, quando ele diz, porquanto cada árvore é reconhecida pelos seus frutos. Ou seja, cada um de nós, sendo uma árvore, como se fôssemos uma árvore, aquilo que nós produzimos, de bom, de médio, de ruim, de ótimo, aquilo que nós produzimos, nós somos reconhecidos por isso, pelo que fazemos, pelo que demonstramos, pela nossa vivência, pelo comportamento da nossa transformação. Então, cada um de nós é uma árvore que produz frutos. Toda aprendizagem conduz o homem à harmonia consigo próprio, com o próximo e com Deus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Isso está em João, capítulo 3. Não precisa pensar muito para ver que a aprendizagem nos conduz à harmonia conosco, com o nosso próximo e com Deus. Então, esses três aspectos, né? Aprender, harmonizar-se e nos aproximarmos com Deus. Essas três coisas fazem parte de um longo processo de transformação, que é o que está acontecendo conosco ao longo de todo esse período desse mundo de expiações e provas. É no próprio aprendiz que encontramos a resposta sobre sua aprendizagem. Diálogo de Jesus com o moço rico. Está em Lucas, capítulo 18. Ou seja, nós só sabemos se aquilo que estamos ensinando está tendo efeito se nós questionarmos aquele que está aprendendo. Então, esse diálogo de Jesus com o moço rico é uma das mais importantes e consistentes lições que Jesus nos apresentou no Sermão da Montanha. E fica para a eternidade isso, porque é uma lição eterna. Já era eterno quando Jesus a mencionou. O moço rico, um homem rico, chegou para Jesus e perguntou para ele o que ele devia fazer para ter a vida eterna. Aí Jesus respondeu para ele uma série de questões que faziam parte da estrutura da lei de Moisés. Aí o rapaz, o homem rico, virou para ele e disse assim, mas isso eu já faço todo dia. Aí Jesus disse assim, bom,
se você já faz isso todo dia, então ainda falta uma coisa para fazer. O homem disse, o quê? Vejam bem, era um homem muito rico. Aí o homem disse, o quê? Jesus falou assim, vende tudo que você tem, pega o dinheiro, dê aos pobres e junte-se a mim. Nessa hora o homem tremeu. Enquanto estava falando de cumprir os deveres da lei de Moisés, estava tudo muito bem. Enquanto estava falando da vida eterna, estava muito bem. Mas na hora que falou de perder os seus bens materiais, vender, entregar aquilo para os pobres e seguir Jesus, ele recuou. Então, ele, como aprendiz, ele deu a resposta sobre a aprendizagem dele, ou seja, ele não tinha aprendido nada. Então, esse diálogo com o moço rico foi muito significativo, né? E certamente, na época, deve ter atingido a mesma consequência que hoje em dia teria com essa explicação pedagógica aqui. Toda aprendizagem, necessariamente, ela possui momentos de avaliação. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Olha aí outra lição eterna de Jesus, quando a multidão queria apedrejar a mulher pretensamente adúltera, e Jesus então simplesmente disse, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E todos então jogaram as pedras no chão, recuaram e foram embora. Então, hoje em dia, se diria que toda aprendizagem, ela necessariamente possui avaliação. Na hora que Jesus mandou o primeiro que não tivesse pecado atirasse a pedra, foi uma avaliação daquela multidão que tinha erros, que tinha pecados, e, no entanto, estava julgando o outro. O erro é uma parte do processo de aprendizagem e deve ser transformado em estímulo de crescimento. Jesus, no capítulo 8 de João, depois que a multidão foi embora, não apedrejou a mulher, ele fez uma pergunta para ela. Ele perguntou, onde estão os seus acusadores? Elas foram embora. Aí ele virou para ela e disse assim, então vai você também, e não tornes a pecar. Ou seja, ele quis mostrar para ela, através da aprendizagem, que ela deveria crescer. E aquela passagem serviu de estímulo para ela, para que ela aprendesse e não errasse mais. Essa passagem aqui, muitas vezes, traz algumas dúvidas de pessoas que querem ser mais exegetas do que o próprio Cristo, quando pergunta assim, mas então quer dizer que os pecados, se ela, como adúltera, foi perdoada dos pecados dela. Não, ela não foi perdoada. Ninguém irá ao reino dos céus se não tiver pago até o último centavo das suas dívidas aqui na terra. Então, quando ele disse para ela, não tornes a pecar, ele estava simplesmente exercendo aquilo que Chico Xavier, aliás, os dois juntos, né, sincronia, que Chico disse assim, nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos, no presente, preparar um novo futuro. Então, o que Jesus disse, não tornes a pecar, ele estava exaltando a ela a importância dela não pecar dali para frente. Então, dali para frente, ela poderia consertar a vida dela. Agora, com relação ao que passou, ela deveria, através da lei de causa e efeito, ter que responder por aquilo. O ambiente de confiança e respeito é fundamental para a aprendizagem. Em Mateus 13, nós temos os discípulos perguntando a Jesus por que ele falava por parábolas para o povo. Aí Jesus responde, porque vos é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas a eles não lhes é dado. Então, o que Jesus queria dizer é o seguinte, aqueles apóstolos dele eram espíritos já selecionados para virem ser os apóstolos dele. Então, eles já tinham uma base de conhecimento que ajudava, né, e impedia que eles
não deixassem, não filtrassem os ensinamentos de Jesus. Eles compreenderiam aquilo. Mas aquele povo que estava lá ouvindo não tinha essa mesma compreensão. Então Jesus tinha que falar na língua e no entendimento deles. Parábola do semeador, do bom samaritano, né? Todas essas parábolas elas tinham um fundamento bem simplesinho, exatamente porque era preciso que eles entendessem. Então, era preciso que houvesse um ambiente de confiança e respeito para a aprendizagem. Não adiantaria nada ele falar em termos extremamente complicados, eles não iriam entender e não haveria um ambiente de confiança e de respeito. A aprendizagem verdadeira, ela conduz à liberdade e à autonomia. E Jesus, então, disse para os seus discípulos e para o povo: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecereis a verdade. A verdade era a realidade de cada um. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui se não tiver um sentido, se não tiver um condutor, uma condução, um rumo, um caminho. Então, é preciso conhecer essa realidade. Essa realidade é a nossa verdade. É aquela que eu chamo de a lei do travesseiro, que quando nós encostamos a cabeça no travesseiro, nenhuma mentira prevalece. Ali, toda a verdade, a nossa admissão dos nossos erros, dos nossos defeitos, eles vão aparecer com toda clareza. E é isso que liberta, porque permite que nós raciocinemos naquilo que erramos e procuremos, então, encontrar os caminhos de consertar isso. Santo Agostinho, ele tinha um hábito, né, de todas as noites, ele tinha o catre dele, né, uma célula lá no mosteiro onde ele vivia. Ele tinha o hábito de, à noite, ele sentava naquela cama dura, né, de sacrifício dele, e ele ficava, então, raciocinando e pensando em tudo aquilo que ele havia, eventualmente, na consciência dele errado. Por isso é que tem aquele livrinho chamado Confissões, de Santo Agostinho, porque ali ele fazia uma análise íntima, né, de erros que ele pudesse ter cometido, de falhas, para ele poder se consertar. Era a verdade que libertava. A coerência e o modo de ser do mestre são igualmente elementos favorecedores da aprendizagem. Se não houver coerência, ou seja, o que a gente está falando tem que ter coerência. E também o modo de ser do mestre é a maneira como o mestre tem que se comportar para dar o exemplo. E é por isso que, na linguagem de Jesus, através do Evangelho de João, nós vamos ver que Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Há coerência, porque elas ouviam a voz dele. E o modo de ser dele é porque elas o conheciam e elas o seguiam. O mestre é um aprendiz completo. E o aprendiz é um mestre em potencial. É muito comum nós ouvirmos as pessoas, não precisam ser só os professores, não. Pessoas, de uma maneira geral. Outro dia eu ouvi uma frase muito interessante. O pai de um menino com necessidades especiais, da síndrome de Down, o pai dizendo assim: o meu filho é um presente que Deus me deu porque eu aprendo com ele. Olha só. Então, o pai, ao mesmo tempo que ele era o orientador do filho, ele recebia valores e aprendia coisas com o filho. E o aprendiz, o filho, também é um mestre em potencial porque estava ensinando coisas ao pai. Muito embora talvez até ele não tivesse, como ser humano, consciência disso. E Jesus, no Evangelho de Lucas, diz que o discípulo ele não está acima do mestre. Todo aquele, porém, que for perfeito será como o mestre. Então,
nós, como discípulos, jamais estaremos acima do Mestre, do Pai. Agora, todo aquele que for perfeito será como o seu Mestre, Jesus. Toda aprendizagem significativa ela é aquisição para o espírito imortal. E então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Está no Evangelho de Mateus 16. A aprendizagem significativa é aquela aprendizagem que tem conteúdo, que tem valor, que tem substância, né? Então, ela é significativa e então ela é agregada, ela fica fazendo parte da bagagem, do valor do espírito imortal. Então, na verdade, nós, como espíritos, nós somos acumuladores de valores. Nós acumulamos valores. E na medida que nós estamos acumulando esses valores, nós estamos reduzindo a densidade perispiritual. Então, até chegarmos àquele ponto em que nós seremos uma energia luminosa, como é o Cristo. Então, olha só os recursos didáticos utilizados por Jesus. Se nós olharmos o Evangelho, vamos dizer assim, o ensino de Jesus à luz moderna. E essas coisas todas que eu estou falando, dessas comparações da pedagogia com a forma de Jesus ensinar, isso tudo foi um levantamento feito o nome dela está aí, Sandra Borba. Sandra Borba, ela foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, é professora universitária, tem mestrado em pedagogia, é uma professora extremamente competente, importante. Então, ela fez o estudo do Evangelho e o estudo das técnicas pedagógicas e mostrou a sincronia que existe nisso tudo. Então, o recurso utilizado por Jesus no Sermão do Monte foram as preleções, exposições, palestras. Na parábola do semeador, o recurso que ele utilizou foram explicações. Vocês conhecem a parábola do semeador? A parábola do semeador ele vai mostrando que um semeador ele foi jogando, né, as sementes pelo caminho, né? E nessa passagem das sementes do caminho, cada uma daquelas sementes, cada uma delas foi brotando e gerando um tipo de planta. Aquelas sementes que caíram na área pedregosa, a planta não vingou muito. Aquelas que caíram num terreno um pouco mais fértil, com água, com coisa, a planta vicejou mais. Então, o semeador é o pai, que vai dando para nós os elementos de crescimento. Agora, se nós preferimos ficar em lugares não adequados para esse nosso crescimento, então nós vamos perecer. Então, foram através de explicações. Ele está explicando por que nós passamos pelas nossas dificuldades, né? As parábolas, o recurso utilizado foram as narrativas. Foram histórias. Ele foi contando. Na minha adolescência, meu pai me deu um livro chamado assim, 1000 Histórias Sem Fim. Foi um livro escrito por Malba Tahan. Malba Tahan era o professor Júlio César de Melo Souza, ele era professor de matemática no Colégio Pedro II, e ele tinha um fascínio muito grande pelo Oriente, pelas coisas árabes e etc. E todas elas tinham um fundo eminentemente moral. Tá? E eram narrativas, eram histórias, como se fossem parábolas. E eu até hoje me lembro de quase todas elas.
e elas me são extremamente importantes. Sem dúvida nenhuma, o professor Júlio César, que ele usava um pseudônimo de Malbataan, até porque o pseudônimo também tinha uma raiz árabe, né? Ele, sem dúvida nenhuma, foi um médium de valores morais, né? Que escreveu através de narrativas. Diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Também eu acredito que vocês conheçam. Jesus estava andando, estava a caminho, se não me engano, de Jericó, e ele passou por um poço e tinha uma mulher pegando água. Só que essa mulher era uma samaritana. Os judeus não falavam com os samaritanos, tinham ódio deles, porque eles estavam fazendo revisões doutrinárias, né, da lei de Moisés. Então, Jesus pediu a ela água. E ela se admirou muito de que Jesus estivesse falando com ela para pedir água, etc. Então, nesse diálogo de Moisés, de Jesus com a mulher samaritana, Jesus demonstra, através de uma conversação didática, porque ali Jesus ficou passando valores para ela. Então, foi um recurso que ele utilizou. No caso do óbolo da viúva, isso aqui é outra coisa que ficou muito... teve uma repercussão muito grande na história do cristianismo. Né? As pessoas ficavam, aliás, até hoje. Eu tive muitos exemplos disso, vi muita gente, as pessoas pensando com que roupa ia para a igreja. Eu vou botar aquele vestido assim, ou então eu vou botar o meu terno, coisa, a gravata tem que combinar com o terno. Os caras estavam indo para a igreja. Então, por quê? Porque normalmente, isso é mais comum no interior, não é tanto aqui assim, mas aqui também tem. Então, a preocupação era que quando chegasse na igreja, tinha aquela turma que ficava reparando do jeito que as pessoas entravam, que roupa estava vestindo, como é que estava, não sei o quê. Então, no tempo dos hebreus, para ir no templo de Jerusalém, havia uma espécie de uma bacia na entrada do templo que tinha um nome muito bonito, chamava-se gasofilácio. Então, nesse gasofilácio, os hebreus, os crentes, quando eles entravam no templo, eles tinham que jogar lá uma contribuição que era para o sustento do templo, essas coisas todas. E então ficava uma turminha do lado ali olhando para ver quem é que estava jogando dinheiro mais ou quem estava jogando dinheiro menos ou até quem não jogava. E então entrou uma viúva e jogou lá um óbolo, né, uma esmola, uma contribuição muito baixinha. E ela foi criticada por isso. E Jesus, então, foi e fez mais uma daquelas suas lições memoráveis, quando ele disse assim: de todos os que entraram no templo hoje, inclusive vocês, o valor, o óbolo mais importante, mais significativo foi da viúva. Porque todos vocês deram daquilo que tem, e ela deu daquilo que não tem. Ou seja, ela abriu mão de coisas que ela poderia ter tido para poder ajudar no templo. Então, foi através da observação, ele observou a todos o que estava acontecendo naquela entrada do templo. E olhai os lírios do campo. Então, foi uma ilustração. Jesus ilustrou a sua lição com a imagem dos lírios. Essa aí é uma lição muito bonita também. Porque existe em nós uma preocupação muito grande. Meu Deus, será que eu vou ter com o que me vestir? Será que eu vou ter com o que comer? Será que eu vou ter com o que poder fazer? Aquela eterna preocupação, entendeu? Com coisas que a gente tem medo que deixe de ter. Então Jesus, magistralmente, falou assim: vocês estão preocupados com o quê? Olhai os lírios do campo. Nem Salomão, com toda a sua pompa, com toda a sua realeza, com toda a sua beleza, conseguiu igualar-se a um deles. Então havia em natureza
uma flor que tinha uma expressão de beleza, de estética, de formosura muito maior do que toda a pompa de Salomão. E não foi só dos lírios do campo, eles falam, na extensão daqui, desse capítulo 12 de Lucas, Jesus fala também sobre os animais, os bichos, os pássaros. Eles comem, bebem e não pagam nada por isso. Eles têm a subsistência fornecida pela natureza. Então, há, inclusive, uma advertência de que muitos podem pensar o seguinte: então eu não preciso trabalhar, não preciso fazer nada, porque Jesus vai mandar roupa, vai mandar comida para mim. Não é isso. O que Jesus estava dizendo é a respeito do medo, da falta de confiança, da insensatez. Não era para dar facilidade. Nós temos, evidentemente, uma preocupação natural de como vamos viver. O que será de nós? Ficamos numa atitude contemplativa? Se ficarmos numa atitude contemplativa, vai parecer aquela história do pobre do cachorro que morreu de fome porque ele tinha 4 donos. E um pensou que o outro estava dando comida para ele. No fim, os 4 não deram comida, o cachorro morreu. Então, o cachorro tinha que ter ido procurar a comida. Porque se ele procurasse a comida, ele ia achar. O que é que está escrito na lei? Como interpretar? Porque o doutor da lei perguntou para Jesus se Jesus era o Messias, ou como Jesus se portava, ou qual seria o comportamento, etc. Foi quando então Jesus perguntou: o que é que está escrito na lei? Aí o interlocutor dele respondeu o que estava escrito na lei. Então, Jesus disse assim: então, se está assim, faça isso. Eu não vim mudar nada, eu só vim seguir. Então, no caso aqui, o exemplo, a técnica usada por Jesus foi através de perguntas. Ele devolveu a pergunta para o seu interlocutor. Tem também o recurso do debate. Quando ele disse para os seus apóstolos, né, que fossem até o povoado, porque ele queria saber o que é que o povo dizia a respeito do Filho do Homem. Filho do Homem, Jesus se intitulava como Filho do Homem. Então, ele estava provocando nos seus discípulos a ideia do debate, ou seja, vamos debater o que é que o povo está falando, o que é que vocês acham. E também usou o recurso didático da exemplificação, quando ele disse assim, no caso da mulher adúltera, né? Ele perguntou para a mulher: ué, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Olha o exemplo, a importância do exemplo e da grandeza. Porque ele disse assim, quando ele mandou as pessoas quem não tivesse pecado, que atirasse a pedra, as pessoas jogaram as pedras no chão e foram embora. Aí ele olhou: ué, ninguém te condenou? Ele podia dizer: mas eu te condeno porque você errou. Mas ele disse assim: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. É a sequência dessa palavra. Meus amigos, uma das coisas mais ingratas que nós podemos ter com relação à nossa consciência é condenarmos, apontarmos o dedo. A humanidade, num planeta, num orbe de expiações e provas, a humanidade tem aquilo que o povo chama comumente de dedo podre. Nós não temos a capacidade de apontar o dedo para ninguém. Para nós podermos condenar o nosso próximo, nós teríamos que
sermos perfeitos. Não temos nada de erro. É a história da mulher adúltera aqui. Né? Então, nem o próprio Cristo condenou. Existe uma diferença abissal, fundamental, entre condenar e advertir. Se o nosso próximo estiver errado, nós podemos adverti-lo. Se estivermos na condição de visualizar esse erro, então nós podemos advertir o nosso próximo no tocante de ajudá-lo, mas não de condená-lo. Porque se nós estamos advertindo, nós estamos ajudando, certamente é porque em algum momento da nossa caminhada imortal, nós também passamos por aquilo. Aprendemos, estamos passando um aprendizado. Não é condenar. Agora, condenar é como se você não tivesse... É como se você fosse Deus e estivesse dizendo para o outro que ele tem que... Aliás, condenar é sempre a pior maneira de poder advertir alguém. Olha só, em 1996, a Unesco instituiu uma comissão de educação e entregou a coordenação disso está até errado ali, o entregou, ao economista e político francês Jacques Delors. O Jacques Delors, então, reuniu um grupo e eles, então, chegaram, através de pesquisas, entrevistas, viajaram, foram para todo lugar. Ele criou um relatório chamado assim, Educação, um tesouro a descobrir. Só esse título já nos mostra que em qualquer situação, seja na situação laica, seja na situação religiosa, a educação ela é um fator chave, básico, é um alicerce de tudo. E ela é um tesouro que temos que descobrir. E essa descoberta tem que ser feita por nós. Tem aquela frase que diz assim, se amanhã eu tiver que chorar, ninguém chora por mim. Então, o tesouro que eu tenho que descobrir através da educação é um processo de reflexão minha, de expectativa minha. Né? Então, é um tesouro a descobrir. Então, nesse relatório, temas importantes, eles são tratados de modo objetivo, como um exercício. Né? Nós vamos olhar, né, o brilho da luz, semear ideias, fundamentar fatos. Né? E no capítulo 4, na parte segunda desse relatório, aborda os 4 pilares da educação para o século XXI. Meditando sobre esses 4 pilares, é onde eu falei para vocês da Sandra Borba, né? Que ela tem uma larga experiência em educação, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e a Sandra Borba identificou-se com algumas máximas do Cristo que passaremos a analisar. Na verdade, houve aqui uma inversão, né, esse slide, esse arquivo aqui, ele teria que ter vindo lá atrás, porque quando eu disse analisar em seguida, seria uma análise daqueles momentos pedagógicos atuais e o Evangelho. Mas, tudo bem. Como nada é perfeito, né? Então, aqui estão os 4 pilares da educação que Jacques Delors e seu grupo de estudiosos ele desenvolveu. Nós temos que aprender a conhecer. A primeira coisa, o primeiro passo, o primeiro aspecto do nosso crescimento, da nossa transformação é conhecer. Se eu conheço a verdade me libertará. O segundo aspecto, o segundo pilar, né, seria fazer. Isso aqui está nos dizendo o seguinte, uma vez que nós aprendemos a conhecer, a partir do momento em que nós assimilamos o conhecimento,
Isso não pode ficar só no conhecer. Nós temos que ir para a prática. Emmanuel nos ensina que a ação é a consequência da razão. Então, nós não podemos simplesmente sermos racionais. Nós temos que aplicar a nossa racionalidade em alguma coisa importante ou útil. Então, tem que aprender a fazer. Se nós aprendemos a conhecer, se nós aprendemos a fazer, então nós temos que aprender a conviver. Nenhum homem é uma ilha. O homem, desde lá do princípio inteligente, a criação do Espírito por Deus, desde lá, quando ele absorveu a razão, foi colocado como racional para ele a existência em sociedade. Porque é exatamente a existência em sociedade que vai burilar o nosso espírito dentro de um processo de aprendizado. Nós aprendemos com o próximo. E esse aprendizado com o próximo, que está aqui, nos faz meditar, nos faz transformar. Então, esse aprendizado, temos que conviver para poder aplicar e para poder conhecer. E o quarto pilar é aprender a ser. Aqui está a síntese, meus amigos. Aqui está a síntese de tudo que nós somos. É um daqueles princípios que os budistas usam quando eles dizem assim, eu sou. Quando ele diz eu sou, ele está compreendendo finalmente que ele é um instrumento do Pai. Quando nós aprendemos a ser, nós estamos aprendendo que nós somos parte de um conteúdo sublime, que é a humanidade que caminha para Deus. Então, quando nós aprendemos a ser, nós estamos sintetizando o conhecimento, a ação e a convivência. Quando nós aprendemos a ser, nós estamos reconhecendo que estamos atingindo o melhor grau de transformação para um orbe de expiações e provas. Quando nós aprendemos a ser, significa que nós passamos pelo processo de provação. O ser é a sublimação. Então é interessante, os 4 pilares da educação, ele serve para tudo. Para tudo. Sem dúvida nenhuma, Jacques Delors foi um predestinado. Eu não sei qual seria a convicção religiosa dele, não sei nem se tinha alguma convicção religiosa, mas sem dúvida nenhuma ele reverberou valores, né, que a humanidade, através de Jesus, passou ao longo desses milênios de cristianismo. Então, hoje, no início do século XXI, como antes, nós necessitamos de uma educação universal de qualidade para todos, capaz de garantir a qualidade de vida e a vida em abundância. A mensagem educativa de Jesus, nesse sentido, é atualíssima, né? Ela está em harmonia com o homem, consigo mesmo e com o próximo. E nós só alcançaremos esse ideal a partir da nossa adesão a essa proposta educacional. Então, nós só conseguiremos refletir ao Mestre quando nós, como aprendizes, nos igualarmos ao Mestre. Quando nós formos aquilo que Jesus disse, o sal da terra, quando nós formos a luz do mundo. Porque não é essa, não é outra, senão essa a finalidade de estarmos todos aqui. O Criador, na sua infinita perfeição, não iria estabelecer 2, 3, 4, 5 mil anos de história social do homem para nada.
para chegar no fim, olha, 5.000 anos não aprenderam coisa nenhuma. Tá paga, vamos começar de novo. Não é assim. A lei do progresso, que está na parte terceira do Livro dos Espíritos, nos mostra isso claramente. Né? Então, nós temos que ter o respeito à pessoa, que tem que ser vista como filho de Deus. Olha só, o respeito à pessoa. Então, enquanto nós não deixarmos de ver no nosso semelhante, eu não gosto dele porque ele é pobre, eu não gosto dele porque ele é quilombola, eu não gosto dele porque é caipira, não gosto dele porque é analfabeto, não gosto dele porque ele não pensa politicamente como eu não gosto dele por isso. Entendeu? Nós, enquanto não tivermos o respeito pelo nosso próximo, enquanto nós não conseguimos, através da transparência, enxergar o nosso próximo como o próximo, como aquele que está no mesmo navio que nós, vai ficar difícil. Mas também temos que ter respeito às leis divinas, que elas vão fornecer o conteúdo para que nós possamos nos conduzir de modo harmonioso no universo. É o respeito às leis divinas. Quando nós falamos a respeito às leis divinas, nós estamos falando de um monte de coisa, inclusive da questão do meio ambiente. Na hora em que você joga um papel de bala no chão, na calçada, no meio da rua, você não percebe, talvez até nem saiba, mas você está ofendendo o meio ambiente. Jogar um papel na rua, vem lá alguém, pega e... Eu conheci uma senhora que o filho dela deixou cair ele estava tomando um sorvete desse de casquinha, canudo, aquela cone, né? E a bola do sorvete, por inabilidade do menino em segurar, a bola de sorvete caiu no chão. Então, um senhor que estava sentado numa mesa lá, ele veio com um papel dizendo, não, a senhora pode pegar aquilo e pode jogar ali. Ela falou, não vou fazer isso não, para isso é que tem gari. Ou seja, ela transferiu uma contribuição à limpeza que deveria ser dela para alguém que, segundo ela, é pago pelo Estado para fazer aquilo. Então, meus amigos, enquanto nós estivermos transferindo para alguém as nossas responsabilidades, nós estaremos diminuindo a nossa capacidade de ser, de aprender, de conduzir. Então, temos que ter a certeza da possibilidade de uma vida abundante para todos, né? Alicerçada no ideal da fraternidade humana, que é a base da justiça social. Numa prática educativa baseada no diálogo, nos referenciais do indivíduo, na possibilidade de autossuperação sob a bandeira do Evangelho. Olha, o Evangelho ele é tudo que nós precisamos. Tudo. O que for necessário nas dúvidas, nas incertezas da nossa vida, nós podemos abrir lá que vai cair em alguma coisa que possa nos ajudar. Porque eu conheço exemplos, já vi pessoas que dizem assim, olha, eu não quero nem conversa. Você está errado. Ora, se eu não quero nem conversa com aquele camarada que está errado, eu estou cometendo vários equívocos. Entre eles, o equívoco de não conseguir tirá-lo do que eu acho que ele está errado. O segundo equívoco é de não dar aquilo que está escrito ali, respeito à pessoa. E eu sou levado a elevar a minha voz com ele, a brigar com ele, a gritar, sair fora, tal, quando eu deveria falar com calma, devagar e procurar convencer. Mas você não vai conseguir convencer, ele é muito teimoso. Bom, isso aí eu sei, porque nem Jesus ainda nos convenceu a todos dos valores grandiosos do cristianismo. Tá? Não sou eu que vou... Mas eu posso tentar. Né?
É aquela história do incêndio na floresta, que o passarinho pegou uma folha que tinha um orvalho, uma aguinha dentro, ele pôs no bico, foi até a floresta e jogou aquela gotinha d'água no meio do fogaréu que estava lá. Aí o macaco virou e disse assim, você parece bobo, você põe uma gota numa folha dessa e joga lá e pensa que vai apagar o incêndio. Você não vai apagar o incêndio. Aí o passarinho virou para ele e disse assim, eu sei que eu não vou apagar, mas eu estou fazendo a minha parte. Ou seja, se eu estou evitando o diálogo, eu estou evitando de jogar a minha folhinha com orvalho no fogaréu da floresta. Se eu tento abrir o diálogo, pode ser que ele não me ouça, pode ser que ele não me aceite, pode ser que não adiante nada para ele, mas eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte como um ser humano olhando para outro ser humano. Veja bem a sequência, meus amigos. Vamos começar em Rousseau, lá no Iluminismo, tá? Nos anos 1700 e pouco. Depois de Rousseau veio Pestalozzi, em Verdun, na Suíça, que foi onde Allan Kardec estudou. Eles já vinham trabalhando num conceito de religião natural, né, e o que permitiu um resgate do cristianismo essencial, ou seja, uma religiosidade livre de ligação direta com o homem, com a divindade, dispensando. Porque o cristianismo chegou a um ponto, na época de Pestalozzi, Rousseau, e até bem perto da nossa época, as estruturas religiosas haviam tirado de nós o direito de uma interlocução direta com o Pai. Era preciso ter os intermediários, né? Que é o que dizendo aqui, ó, sacerdócios, igrejas, hierarquias e interpretações. Vocês sabiam que na época de Eurípides Barçanufo, ele conta, por exemplo, ele fez muito, antes de Eurípides se revelar espírita e tal, ele foi agraciado com uma concessão do pároco de Sacramento, lá em Minas Gerais, de ele poder ler a Bíblia, porque não era permitido aos católicos ler a Bíblia. Quem tinha que ler a Bíblia era o padre na missa, ele é quem interpretava e traduzia e passava os valores da Bíblia para os crentes, né? para os cristãos que ali estavam. Não era permitido, não podia. Eurípides recebeu uma concessão especial. Então é isso que eles estão falando aqui. Né? Havia uma intermediação. Né? Então Jesus, com um propósito educacional para a humanidade, e não com um propósito salvacionista. Ou seja, Jesus veio nos educar para que, através da educação, nós aprendêssemos, refletíssemos e assimilássemos. Agora, o que estava acontecendo era que havia assim, uma condição nessa seguinte: assim, se você estiver comigo, você está salvo. Se você não estiver comigo, você vai para o inferno. Foi essa a questão que Rousseau, Pestalozzi e depois Kardec vieram reformar no conceito, né, da humanidade. Então, a educação espírita ela procura fortalecer as boas tendências, corrigir as más tendências, direcionar o caráter para o bem. Veja bem aqui, gente, direcionar, não é obrigar, não é impor. Promover o esforço para conquistar virtudes, né, e ampliar os horizontes intelectuais. É onde Kardec insiste para que nós, espíritas, estudemos. Então, o educador espírita ele deve manter o diálogo aberto, né? Porque o homem educado no bem e para o bem, numa palavra, ele é moralizado. Ele vai ter consciência de como deve proceder. Né? E isso tudo segundo o conselho de Paulo de Tarso, que ele diz assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Em alguns países, infelizmente,
O aborto é lícito. A lei que permite fazer o aborto. Mas será que, apesar da licitude da lei, é moralmente válido? Olha bem, gente, a educação sozinha, ela pode não fazer grandes mudanças, mas nenhuma grande mudança se faz sem a educação. E isso vale para nós. Nós não teremos em nós a grande transformação se não estivermos preparados para ela. Aqui eu trouxe só para ilustrar para vocês, esse aqui é o Colégio Allan Kardec, na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. Ele foi fundado por Eurípides Barçanufo em 1907. Foi o primeiro colégio espírita do mundo. Foi o primeiro colégio onde a pedagogia espírita, onde a consciência cristã espírita foi colocada como valor de ensino para os alunos. Foi respeitado, foi muito criticado, mas foi muito respeitado também. Serviu como padrão para muitos e muitos. Porque o Barçanufo, ele implantou isso e ele teve muito apoio para isso, né? Mas, infelizmente, depois ele não conseguiu ir para frente, porque Barçanufo desencarnou em 1918, com a gripe espanhola, né? E o colégio, depois disso, teve algumas dificuldades. Mas muito tempo depois, Corina Novellino, o doutor Novellino e Corina Novellino, eles fundaram um outro colégio, mas não em Sacramento. Eles fundaram um outro colégio que usava as mesmas bases. E hoje em dia nós temos escolas espíritas que aplicam os conceitos pedagógicos desenvolvidos por Eurípides Barçanufo, né? Até aqui no Espírito Santo, em Vila Velha, tem o colégio Allan Kardec, baseado nesses. Mas tem aqui no Rio. Leopoldo Machado fez isso com uma leveza, com uma felicidade enorme, né? Tem muitos exemplos seguidos disso. Então fica aqui a homenagem, né, a Eurípides Barçanufo, um emérito professor espírita, que em 1907 fundou o Colégio. Ele estabeleceu um modelo pedagógico de ensino muito além do seu tempo. Eu fiz o seguinte, meus amigos, eu fiz essa homenagem aqui ao Eurípides Barçanufo, porque eu tenho uma enorme admiração por ele. Mas aqui, nessa homenagem, está consubstanciado homenagem a Herculano Pires, a Ney Lobo, a Anália Franco, enfim, o Bigueto, uma pleiade de professores, de mestres, que eu estou falando alguns aqui só, né? O grande risco que nós cometemos quando queremos citar nomes é que a gente acaba deixando de citar um. E é exatamente esse um que o pessoal vai meter a lenha. Ele não falou do fulano, então é uma preocupação enorme com isso. Então, no coração de Eurípides Barçanufo fica consubstanciada a homenagem a todos eles, tá? Existe uma coleção didática do professor Ney Lobo, lá de Curitiba, importantíssimo. O professor Ney Lobo era espírita. E o Herculano Pires, né? O Herculano Pires não conseguia falar 10 palavras sem falar 4 sobre educação. E as outras 6 eram sobre espiritismo. Então, tem muitos idealistas, tem colégios de educação espírita, de consciência espírita espalhados por aí tudo. Então fica essa homenagem a todos eles, a todos aqueles que se entregaram à educação e se entregam até hoje ainda à educação como uma forma moralizadora
de criar uma consciência cristã. Então, muita paz e muito amor com Jesus. Eu não sei aí se eu estou no tempo, se falta tempo, se passou do tempo. A Márcia que controla essas coisas, eu não sei se já foi o tempo. Não, está dentro do tempo, a Saruí. Tá, foi tudo dentro do tempo. Pois é. Então, meus amigos, essa aí é a mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Olha, se nos 12 meses do ano eu fizesse essa mesma apresentação, essa mesma exposição, eu estaria fazendo pouco. Eu estaria fazendo quase nada. Porque certamente, a cada mês que eu apresentasse essa mesma exposição, eu estaria falando de outras coisas, de outros valores, apresentando outros conceitos, com novas ideias. Porque é inesgotável esse assunto. É um assunto que fascina. Isso me faz lembrar, quando eu era criança. Vocês reparem que toda hora eu estou citando um exemplo, me faz lembrar, eu conheci uma pessoa, e etc, etc. Então parece que eu já estou velho, né? Meus amigos, não parece não, eu estou mesmo. Então, eu me lembro quando eu era menino, tinha perto da minha casa um poço de gasolina. E nesse poço de gasolina tinha um senhor que ele era o faz-tudo no posto. É ele que varria, que limpava, ele que atendia para pôr gasolina nos carros, enfim, ele era vigia também. Né? Quando chegava a noite, ele fechava o posto e ele dormia lá. Ele não tinha família, era sozinho, não. Mas ele era um homem, dentro da sua... Ele era semi-analfabeto, inclusive. Mas ele era um homem que, dentro da singeleza dele, dentro daquela coisa professoral até que ele tinha, na singeleza dele, ele dizia assim para a gente, quando ele falava alguma coisa que ele percebia que estava correto e que aquilo ia ao encontro das pessoas acharem que era aquilo mesmo que estava certo, ele dizia aquilo com palavras tão simples, né? Então ele dizia assim, eu me lembro uma vez ele disse isso para o meu pai. Estávamos conversando, as pessoas até provocavam ele para tirar coisas interessantes ele dizia assim, ele falou para o meu pai, eu não sou burro não, o que me falta é inteligência. Ou seja, ele queria dizer o seguinte, que ele era inteligente, o que faltava para ele era a educação. Mas que educação? Sem dúvida nenhuma, hoje, passados esses anos todos, né, eu meditando sobre aqueles fatos, sem dúvida nenhuma ele era educado. A educação moral, a educação do espírito, ele já devia ter de heranças, né, do perispírito, né, armazenadas no perispírito. E que ele devia estar passando por aquela experiência, né, de vida, exatamente no sentido de ajustar alguma coisa, né, na vivência espiritual dele, que o modelasse para um espírito melhor. Porque, sem dúvida nenhuma, e a gente está vendo isso hoje em dia, nessas crianças que com 3 anos de idade começam a tocar piano, violino, tem aquela menininha da propaganda na televisão que repete as palavras com 2 anos e meio, ela fala palavras, aí quando esqueci o nome é uma atriz, senhora já conhecida aí, é quando ela pergunta, mas onde você aprendeu isso tudo, né? A menininha responde, na vida. Que vida uma menininha de 2 anos e meio tem? Mas que vida aquele espírito teve? Tá? Então, a gente precisa tirar as coisas, né? Puxar, sacar as coisas que às vezes saem na propaganda, saem aqui, saem ali, de uma forma intuitiva,
Quando a propaganda fala na vida, certamente ela não está falando não está objetivando o conceito espírita disso. Mas, sem dúvida, tem. Né? Então, são essas coisas, essa forma educacional. Aquele homem lá do posto, né? Por sinal, sintomaticamente, o nome dele era Mateus. Ele tinha uma bagagem. Então, quando ele dizia que ele não era burro, que faltava era inteligência, ele queria exatamente dizer que ele não tinha como se expressar muito bem, ele não tinha como falar as coisas, mas ele tinha o raciocínio, ele tinha o uso da razão, e o uso da razão fazia com que ele dissesse de uma maneira extremamente simples coisas que tinham complexidade de interpretação muito grande. Era exatamente a diferença entre as posições técnicas da pedagogia de hoje com as exposições simplistas das parábolas do Cristo. Ele falava para quem tinha a condição de ouvir aquilo. Porque hoje em dia, se uma pedagoga de expressão como a professora doutora de grandes universidades fizer uma experiência do tipo, por exemplo, da Sandra Borba, ela vai falar para uma plateia de pedagogos, uma plateia de professores, uma plateia de pessoas ilustradas que vão entender claramente o linguajar técnico, pedagógico dela. Mas, se ela, com essa mesma capacidade, falar para uma plateia de pessoas do interior, da fazenda, da roça, que não é desmerecer, não, é uma questão cultural apenas, eles não vão entender o que ela está falando. Vou contar mais uma historinha para vocês. Uma ocasião, já também há alguns anos, vínhamos vindo de Brasília para o Rio de Janeiro, de carro. No caminho, em Goiás ainda, tinha uma vila, uma cidadezinha que era aquela rua e só. E tinha um posto de gasolina, era preciso reabastecer o carro ali. Então entramos no posto para reabastecer o carro. Enquanto o carro estava reabastecendo, o frentista estava lá limpando o para-brisa, aquelas coisas, eu olhei do outro lado da rua, uma rua não era nem calçada, mas era a rua principal. Eu olhei lá, estava lá assim, Centro Espírita, Amor e Caridade. Uma placa. Eu falei, gente, tem um centro espírita nesse lugarzinho perdido aqui. Atravessei a rua e fui lá, não me segurei. E tinha lá um senhor. A sala era uma sala até certo ponto grande, mas modesta, muito modesta. As cadeiras eram de vime. Esqueleto de vime. Eu acho que se uma palestra ali durasse, fosse das minhas, o sujeito saía de lá com dor nas costas, porque a cadeira não ajudava muito, não. E tinha um senhor lá, ele estava até arrumando, eu fui, falei bom dia, me apresentei, falei que eu estou muito feliz de ver um centro espírita aqui e tal. Aí ele virou para mim, eu falei para ele, vocês têm reuniões aqui e tal? Tinha uma mesa, né? E em cima da mesa tinha alguns livros espíritas. Né? Ele foi e disse para mim, sim, nós temos reunião aqui. Parece que era toda terça e quinta, uma coisa assim. E era à tarde, não era nem à noite, era à tarde. 5 horas, por aí. Aí eu falei assim, então os senhores estudam. Ele falou, bom, vou confessar uma coisa, ele respondendo para mim, vou confessar uma coisa para o senhor. Na verdade, nenhum de nós aqui consegue falar, ou mesmo até não temos dificuldade de leitura. Eu falei, como é que vocês fazem, então? Ele foi dizer, olha, é o seguinte, tem um advogado que vem 2 vezes por semana aqui. O advogado era de uma cidade, acho que era Anápolis, uma coisa assim, que é uma cidade grande. Né? O advogado era um defensor público.
que ia 2 vezes por semana lá nesse povoado para cuidar das questões, eles tinham muitas questões de terra, grilagem, essas coisas, então ele ia lá 2 vezes por semana. Aí a gente pediu para ele se ele podia ler o Evangelho para a gente poder, então, entender direito o que está. Eu falei, mas ele é espírito? Não, não, ele só tem boa vontade de ler. Então, vocês vejam bem, o homem era um advogado de boa vontade que lia o texto do Evangelho e sequer tinha condição de poder analisar aquilo que ele estava lendo, porque faltava a ele a cultura espírita para poder passar para os outros. Mas eles ouviam aquilo. Queiram vocês acreditar, queiram não, o fato é que eles assimilavam aquilo, só pela leitura dele. O que significa? Ela era uma comunidade que tinha um passado espiritual de entendimento. Aquelas palavras daquele advogado lendo aquele texto ali para eles funcionava pura e simplesmente, eu diria a você, como um eco espiritual, como uma coisa que estivesse reverberando ao longo da estrada, do tempo de Deus para eles. Era como se eles tivessem algo a realizar naquele local, naquela região, e para fazer isso era preciso ser lembrados das conquistas espirituais que eles já haviam tido. Eu abracei o homem, fiquei muito comovido com aquilo e tal, e ele falou, não, vamos continuar. Eu não voltei mais lá, nunca mais passei por lá, não sei, mas certamente na minha cabeça eu imaginei que aquelas pessoas deveriam ter filhos esses que pudessem sair de lá, estudar fora, crescer, melhorar e voltar com uma outra cabeça para poder ajudar. Enfim, a tendência dentro do processo de criação divina seria essa. Espero que tenha acontecido isso mesmo, né? Mas foi uma das experiências mais tocantes que eu tive, entendeu? Porque a gente às vezes ouve pessoas dizendo assim, eu não vou estudar isso aí do espiritismo não, porque eu acho isso muito complicado. Não é o texto, não é o espiritismo que é complicado, nós é que somos. Nós é que complicamos. Nós é que muitas vezes cedemos. Vou falar uma palavra difícil aqui, mas afinal de contas a gente estuda para quê? Para falar a palavra difícil, né? Então, às vezes nós cedemos às idiosincrasias humanas e nos afastamos da simplicidade doutrinária. Então, muitas vezes, eu acabo tendo inveja do Sérgio, quando eu não devia ter inveja do Sérgio. Então, eu acabo falando mal da Márcia, como se os defeitos da Márcia fossem uma coisa que eu não tivesse. Eu acabo querendo demonstrar aquilo que eu faço em detrimento daquilo que o Sérgio faz. Eu acabo querendo ser melhor do que a Cláudia. Quando, na verdade, devido à minha vaidade, devido à minha ambição, eu não consigo enxergar que ainda provavelmente ela é melhor que eu. Então, meus amigos, a educação ela é tão fundamental que ela nos mostra isso tudo. Ela nos direciona, nos orienta, nos leva a determinados caminhos, né, que nós nem suspeitamos que podemos percorrer.
É o caso daquele grupo de médicos e dentistas que fundaram lá um tipo de um ambulatório onde eles cuidavam das pessoas de graça. E a base dos que cuidavam, dos que administravam, eles eram todos ateus, absolutamente ateus. E eu, uma vez, brinquei com um deles dizendo assim, você é cristão. Quando eu falo cristão, eu estou falando cristão no sentido de seguidor do Cristo, qualquer que seja a religião. Você é cristão, mais ainda, você é espírita e não sabe. Melhor, não é que não sabe, você esqueceu. Porque quando a gente reencarna, a gente esquece. Então você esqueceu. Mas, sem dúvida nenhuma, eu já vi ateus realizando determinadas coisas que fazem a gente meditar. A gente fala, meu Deus do céu, esse sujeito não acredita em Deus, não acredita em Jesus, não acredita em religião, e, no entanto, faz coisas que muita gente que acredita em Deus, acredita em religião, acredita em coisa, não faz. Isso é o quê? Isso é não dá para entender o que é isso. É uma inconsistência. Mas, no entanto, na medida em que nós valorizamos a educação, na medida em que nós estudamos, vamos vendo, aprendendo, olhando a experiência, nós vamos ver que são peças que se encaixam perfeitamente. Nós, aquele Nunes Maia, que é o médium do Miramês, né, escreveu lá de Minas, né, psicografou uma coleção enorme de livros muito interessantes, né. Ele tem uma hipótese onde ele fala, por exemplo, que Nostradamus, ele reencarnou num desses grandes músicos da antiguidade, né? Eu não me lembro agora qual deles que foi, parece que Debussy ou Mozart, um deles lá, desses grandes mestres da música. Sabe por quê? Por uma razão muito simples. Nostradamus, ele se prendeu de tal forma às questões da ciência, às questões aquela preocupação com a pesquisa, com a ciência, tá? Que ele deixou de lado a doçura de ser humano. Mas ele tinha feito coisas tão valorosas para a sua época que foi dada a ele a oportunidade de voltar como um músico e deixar ali aflorar aquela sensibilidade que ele tinha obstruído na vida anterior. Então, meus amigos, quem é que pode garantir que um médico ateu, por exemplo, um dentista ateu, um advogado ateu, enfim, até o próprio cientista, né, ateu, quem é que pode garantir que ele não seja um espírito que tenha voltado para fazer o bem sem esperar recompensa, uma vez que anteriormente ele tinha feito o bem esperando a recompensa? Não, eu vou fazer isso porque eu quero ganhar o céu. O próprio Jesus nos ensinou, né, que quando nós ganhamos a recompensa do que fizemos na terra, nós não precisamos esperar mais nada do céu, porque já ganhamos ali. Então é preciso uma nova encarnação, é preciso uma reencarnação para que nós não esperemos nada do céu e pratiquemos o bem pela prática do bem. Não pela recompensa. Olha, nós agradecemos novamente. Esse tema que você trouxe foi muito importante para o início do ano, e como você falou, que ele possa ser lembrado e refletido
durante todos os meses do ano, ou, se pudermos, diariamente, porque esse é o caminho, né, para que nós possamos nos preparar para esse novo momento que se faz à nossa frente. Então, nós vamos agradecer ao Saruí, agradecer a todos que estão aqui e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, estivemos contigo, Senhor, na nossa casa espírita, através do estudo do nosso companheiro Saruí. Que possamos refletir, como foi dito por ele, durante todo esse ano, em todos os momentos, se possível, para que possamos estar preparados, não só para a nossa transformação e nosso entendimento próprio, mas também para acolhermos a todos aqueles que baterem a porta do nosso coração. Envolve-nos, Senhor, na tua misericórdia. Envolve o mundo na tua misericórdia. E o nosso Brasil, Senhor, em particular, pedimos por esses momentos que estamos a viver. Assim, Mestre Jesus, que em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Bezerra de Menezes, possamos encerrar a primeira parte da nossa reunião. Que assim seja.